Imagine dirigir um carro de luxo, símbolo de inovação e prestígio. Agora, imagine descobrir que essa mesma marca teve um passado sombrio, colaborando com um dos períodos mais tenebrosos da história mundial. Você sabia que a BMW esteve diretamente ligada ao regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial? E mais importante, como ela conseguiu reverter esse passado para se tornar um ícone global da indústria automotiva? A história da BMW é um exemplo fascinante de como marcas podem enfrentar períodos de extrema controvérsia e ainda assim se reinventar. Hoje, vamos explorar como a BMW passou de um fornecedor de motores de guerra nazistas para uma das marcas mais respeitadas do mundo. Vamos mergulhar nessa história cheia de altos, baixos e lições valiosas. A história da BMW começa em 1916, no auge da Primeira Guerra Mundial, em Munique, Alemanha. Originalmente fundada como Bayerische Flugzeugwerke AG, a empresa produzia motores de avião. Naquele momento, ninguém imaginava que essa pequena fabricante se tornaria uma gigante da indústria automotiva global. Após a guerra, o Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de fabricar aviões militares. Isso forçou a BMW a se reinventar, focando na produção de motores industriais, motocicletas e, eventualmente, automóveis. Em 1923, a BMW lançou sua primeira motocicleta, a R32, que revolucionou o mercado com seu motor boxer de 2 cilindros, tecnologia que se tornaria a marca registrada da empresa. No final da década de 1920, a BMW produziu seu primeiro automóvel, o BMW 315, mas foi somente nos anos 1930 que a marca começou a se destacar, conquistando reconhecimento por seus veículos de alta performance e engenharia avançada. Esse crescimento, no entanto, estava prestes a colidir com a sombra da Segunda Guerra Mundial. Com a ascensão do Partido Nazista ao poder, a Alemanha entrou em uma corrida armamentista. E a BMW, como tantas outras empresas alemãs, tornou-se um elemento essencial no esforço de guerra. O que aconteceu a seguir marcaria para sempre a história da empresa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a BMW se tornou um dos pilares da máquina de guerra nazista. A empresa foi um dos principais fornecedores de motores para aviões e veículos militares, atendendo diretamente às demandas do regime. Mas o que realmente marcou essa época foi o uso de trabalho forçado em suas fábricas. Estima-se que cerca de 50.000 trabalhadores forçados, incluindo prisioneiros de guerra e detentos de campos de concentração, foram explorados pela BMW. Esses indivíduos eram submetidos a condições desumanas, realizando jornadas exaustivas, muitas vezes sem alimentos adequados, sob vigilância rígida e em um ambiente de extremo sofrimento. Um dado impressionante é que, em 1944, aproximadamente 50% da força de trabalho da BMW consistia em trabalhadores forçados. Esses números refletem o papel ativo da empresa no esforço de guerra nazista e mostram como a busca pelo lucro e a sobrevivência corporativa contribuíram para o sofrimento de milhares de pessoas. A devastação da guerra não poupou a BMW. Em 1945, com a derrota da Alemanha, suas fábricas foram bombardeadas e ocupadas pelas forças aliadas. Além disso, a produção de itens militares foi completamente proibida. A empresa não apenas enfrentava ruínas físicas, mas também uma reputação profundamente manchada. Foi nesse momento de colapso que a BMW precisou encarar sua história e buscar uma forma de recomeçar. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas, e a BMW não era uma exceção. Suas fábricas haviam sido bombardeadas até quase desaparecerem. O pouco que restava foi confiscado pelas forças aliadas. Para piorar, a empresa foi proibida de produzir qualquer tipo de veículo motorizado, um golpe devastador para sua sobrevivência. A situação era tão crítica que,
Nos anos imediatamente após a guerra, a BMW foi reduzida à fabricação de utensílios domésticos como panelas e bicicletas. A marca que um dia simbolizara a inovação na engenharia, agora lutava para se manter viva em um país devastado pela guerra e moralmente abalado por seu passado. Além das dificuldades financeiras, a BMW enfrentava um problema ainda maior: sua associação com o regime nazista. O uso de trabalho forçado e sua participação no esforço militar deixaram uma marca que a empresa precisaria enfrentar se quisesse reconstruir sua reputação. Porém, a história da BMW estava longe de terminar. Lentamente, a empresa começou a traçar um plano de reconstrução, dando os primeiros passos para voltar a ser relevante. O próximo capítulo dessa transformação seria fundamental para a sua sobrevivência. Nos anos 1950, a BMW estava à beira da falência. A empresa precisava urgentemente se reinventar para recuperar sua relevância no mercado e apagar as manchas de seu passado. O primeiro passo foi uma transição estratégica: deixar para trás a imagem de um fornecedor de guerra e se reposicionar como uma marca voltada para produtos civis. A reconstrução começou com a produção de motocicletas, que se mostraram essenciais para gerar receita rápida. Modelos como a BMW R24 marcaram o início dessa recuperação, sendo bem aceitos em um mercado sedento por transporte acessível e funcional. Mas o grande desafio estava no segmento automotivo. O lançamento de carros compactos como o BMW 700 foi uma tentativa de atrair um público mais amplo e gerar volume de vendas. Ainda assim, o sucesso era limitado, e a empresa estava longe de competir com marcas consolidadas no mercado europeu e global. Foi então que uma série de decisões ousadas mudou o rumo da BMW. Um marco significativo foi a entrada de investidores estratégicos, como o Grupo Quant, que injetou recursos financeiros essenciais e trouxe uma nova visão para o futuro da marca. Além disso, a BMW passou a focar em veículos premium, percebendo que competir com modelos populares seria inviável. Essa estratégia pavimentou o caminho para o próximo grande passo: a construção de uma identidade única no mercado automotivo. A marca começava a se consolidar como sinônimo de luxo, desempenho e inovação. A década de 1960 marcou o início de uma nova era para a BMW. A empresa decidiu se reposicionar no mercado com uma identidade clara: carros de alto desempenho, voltados para consumidores que buscavam luxo, inovação e exclusividade. Esse movimento foi um divisor de águas. O lançamento do BMW 1500 em 1962 foi um marco crucial. O modelo inaugurou a chamada Neue Klasse, nova classe, uma linha de sedãs que combinava elegância com motores potentes. Esse conceito revolucionário não só salvou a BMW da falência, mas também colocou a marca no caminho para se tornar uma referência mundial em engenharia automotiva. Outra peça fundamental na reinvenção da BMW foi o marketing. A empresa começou a se vender como mais do que uma fabricante de automóveis. Ela oferecia uma experiência. Frases como "o prazer de dirigir" tornaram-se o slogan oficial da marca, conectando emocionalmente os consumidores com a ideia de que dirigir um BMW era algo único e aspiracional. Além disso, a BMW investiu fortemente em inovação tecnológica, introduzindo sistemas avançados de segurança, motores mais eficientes e designs que se tornaram ícones no mercado. Essa abordagem foi acompanhada por um foco na sustentabilidade e na responsabilidade corporativa, uma tentativa de distanciar a marca de seu passado sombrio. Aos poucos, a BMW conseguiu não apenas superar as controvérsias do passado, mas também se posicionar como um líder global no segmento automotivo premium. Sua transformação era uma prova de que até mesmo as maiores adversidades podem ser superadas com visão, planejamento e coragem.
A história da BMW nos ensina que mesmo os períodos mais sombrios podem se tornar catalisadores de transformação. O que começou como uma empresa associada à guerra e à exploração, hoje é sinônimo de inovação, luxo e prestígio. Mas isso não aconteceu por acaso. Foi o resultado de decisões ousadas, da coragem de enfrentar o passado e de uma reinvenção baseada em valores mais sólidos. E agora, a reflexão final é para você. O passado de uma marca pode ser completamente apagado? Será que é possível reconstruir a confiança de milhões de pessoas ao redor do mundo? A BMW provou que sim, mas o processo não foi fácil. E certamente não foi rápido. Porém, essa história nos deixa outra lição poderosa. Para avançar, é preciso aprender com os erros. Isso vale tanto para empresas quanto para indivíduos. A história da BMW é uma prova de que enfrentar a verdade, por mais difícil que seja, é o primeiro passo para a mudança. Mas falando em histórias inspiradoras e também polêmicas, você sabia que o perfeccionismo de Steve Jobs mudou o mundo, mas ao mesmo tempo destruiu muitas vidas no processo? Se você quer entender o lado sombrio do fundador da Apple e como seu estilo implacável de liderança impactou sua equipe e até ele próprio, não perca o nosso último vídeo. O lado sombrio de Steve Jobs. Como seu perfeccionismo mudou o mundo e o destruiu. Clique agora para assistir e descobrir como as características que construíram impérios também podem ser devastadoras. Afinal, será que o sucesso vale qualquer preço? Se você se inspirou pela história de BMW, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Qual é o preço da perfeição para você? Até o próximo vídeo.